Olá, isto não são os palavrões da ciência, mas será uma pequena rúbrica que eu e o Marco resolvemos fazer enquanto não avança a segunda temporada do podcast, que não é propriamente sobre palavrões, mas sobre livros que poderão ou não ter palavrões sobre ciência, sobre livros de ciência, onde nós vamos tentar convencer um ao outro e tentar-vos convencer a vocês a lerem alguns livros que nós gostamos muito. E hoje, Marco, o que é que tu nos trazes? Pronto, então, hoje começo eu a tentar convencer aqui a Cristina a ler o livro, que se calhar até já leu. Se calhar vamos fazer o seguinte, Cristina, aqui, se tiveres lido o livro, diz-me só no fim. Pronto, eu vou tentar. Pronto, o livro é de um autor muito conhecido, um físico, um dos mais importantes do século XX, Richard Feynman. O livro chama-se The Pleasure of Finding Things Out, o prazer de descobrir coisas, em geral, e é uma coletânea de pequenos textos, de entrevistas, por exemplo, e o livro tem esta característica de ser uma conversa, mas neste caso não propositada, ou seja, este estilo de escrita parece uma conversa, não é propositado, embora Richard Feynman escreva muito bem e também usa um estilo de proximidade com o leitor, mas isto, neste caso não é propositado porque ele simplesmente falou à vontade em várias situações e depois houve alguém que Hum. passou o que ele disse e transformou num livro. E é curioso vermos como há nesta transcrição de textos que não eram textos, eram conversas que depois foram transcritas para texto, como, é muito curioso ver como vemos na página o entusiasmo dele pela ciência e pela transmissão da ciência e por falar com as pessoas e por se divertir, às vezes por dizer coisas que querem chocar um pouco os outros, mas é de facto muito, muito interessante. E tem logo no início duas passagens que eu não vou ler agora, mas que vou só Uhum. descrever. Uma delas é uma pequena descrição que ele faz de uma discussão que teve com um amigo, em que o amigo lhe dizia que um cientista não consegue ver a beleza de uma flor, porque o cientista começa logo a ver como é que a flor Os funciona. órgãos, a morfologia. Exatamente, e portanto não vê a beleza, e o Richard Feynman diz que ele é por outras palavras, que é um tonto, porque na verdade ele consegue ver toda a beleza que as pessoas veem, mas ainda vê mais essa beleza daquilo que está lá dentro das células, da maneira como funciona, e depois a descrição que ele faz deste funcionamento deixa-nos também nós convencidíssimos de que que é verdade, que esta beleza que nós temos ao ver uma flor também existe na cabeça dos cientistas, que ainda nos conseguem mostrar mais beleza para lá disso. E este pequeno diálogo, esta provocação ao amigo, que se calhar até nem existe, se calhar como é que eu ia dizer, uma técnica literária para convencer as pessoas que as coisas não são como às vezes nós as dizemos, acabou por ser muito interessante ali. E depois, um segundo ponto do livro. O livro são textos muito diversos uns dos outros, são textos alguns um pouco mais formais, a defender o valor da ciência na sociedade, outros um bocadinho mais informais, como estes do início. Num outro texto, ele diz algo que a mim me diz muito, porque descreve como o pai dele o convencia a ver, ou melhor, lhe mostrava livros, enciclopédias, textos sobre ciência, e ele descreve o processo na cabeça dele de transformar aquilo que lia em imagens, que o pai obrigava a... Então estamos aqui a ver qual era o tamanho do dinossauro. Então como é que também este dinossauro se compara com a nossa casa? E obrigava a imaginar o dinossauro à frente da casa. E esta imaginação, o Richard Feynman descreve com uma palavra que a mim me diz muito, que é tradução. Ele diz que é uma tradução entre o texto e a imaginação dele. E isso eu achei muito curioso. Mas, de facto, é um dos propósitos da escrita da comunicação de ciência, é pôr as pessoas a ver as coisas, a imaginar, a ter Imaginar. as coisas que estão ali a ser descritas, seja lá como for. E isso, acho que o livro é muito bom nesse ponto. Claro que, na verdade, eu podia estar aqui a falar de qualquer um livro deste autor, mas é um livro que te recomendo e recomendo a qualquer pessoa que nos esteja a ver. Então é um livro que eu vou ler porque nunca li. E Ok. realmente tocaste aí em dois pontos que são fundamentais na comunicação de ciência, que são o meu entusiasmo, que é uma tecla onde eu bato muito, porque faz-me confusão às vezes ver investigadores a falarem do trabalho deles de uma vida com ar que vão fazer uma operação ao pâncreas ali naquele momento, não é? Como é que querem passar aquele entusiasmo e a imaginação e a criatividade, que há aquele mito que, eu como sou uma pessoa de ciências, eu não sou nada criativo, que é a coisa mais absurda que Sim. São já alguma vez me transmitiram, são como assim? criativos, pelo menos a resolver problemas, como fazer as coisas Exatamente, tem é de que ser mesmo, criativo. até mesmo naquela pergunta do e se,
sim. Ai, tem que haver tem que haver uma imaginação, não é? Tem que haver ali, Sim, sim, criar um momento, criar uma hipótese, não é? em uma hipótese e depois resolver o problema de como vamos testar essa hipótese e claro, depois também o problema de Os como factos, e colocar, não é? depois há todo um método científico, Claro. mas Mas também precisa de criatividade, não é? e claro, e como se as pessoas quando começassem a estudar ciência, de repente ficassem truncadas numa parte que é fundamental para qualquer ser humano, faz parte da tua humanidade. Mas sim, estou convencida. Então, Nem e que agora seja pelo autor, obviamente. qual é o teu livro agora? Qual é que O me meu queres? livro é Como Falar com um Negacionista, do Lee McIntyre. Uhum. Este livro marcou-me muito, li o ano passado e marcou-me bastante porque desmontou-me alguns preconceitos. Porque nós temos aquela ideia de que os negacionistas são só pessoas malucas, não é? E simplificamos, pronto, são maluquinhos que merecem serem gozados, que merecem algum desprezo. É complicado porque nos confronta com os nossos próprios preconceitos. O livro começa com o autor que vai a uma conferência de terraplanistas. Hum. E para além de ele escrever com muito humor, ele é professor de filosofia, escrever com muito humor, faz-nos colocar na pele daquelas pessoas e tu de repente vês que estás perante pessoas com uma realidade própria, Uhum. que vêm a maior parte delas de situações extremas e muito vulneráveis, e que aquilo é uma forma de pertença, que é Pois, uma coisa também sim, muito sim. humana. É absurdo para nós, tipo, como assim esta gente acredita que a Terra é plana, porque depois acreditam nas coisas mais estapafúrdias, desde que são enviados de Deus Nosso Senhor, etc. Pronto, depois misturam ali as coisas. Mas são pessoas que, se tu fores a ver, que ele depois vai falando e vai vendo, dialogando com cada um deles, que têm histórias muito extremas e que estão ali numa crença muito própria e que não consegues desmontar só com factos e tem que haver uma ligação de empatia muito grande. E este livro, para mim, marcou-me bastante porque me colocou também, defrontou-me, confrontou-me com os meus próprios preconceitos. É um livro que eu recomendo bastante. Eu não li esse livro, mas há uns tempos vi um documentário no Netflix, não sei se podemos fazer publicidade à Netflix, mas Exato. sobre os terraplanistas também, que foi um documentário bastante interessante, porque, primeiro, há toda essa envolvência de precisarem ter um clube ou uma religião, se quisermos. Não é bem uma religião, porque será mais. Enfim, não sei como descrever. É uma forma de pertença, do género. Nós sabemos uma coisa que os outros não sabem. Exato. Também de se tornarem das pessoas. Enfim, podemos agora estar aqui, provavelmente o livro explica muito melhor a parte Sim. psicológica da questão. E há que dizer também outra coisa. Se calhar todos nós acreditamos em coisas absurdas. Nós também temos de ter essa humanidade de perceber que a outra pessoa pode estar a acreditar numa coisa parva, mas a pessoa em si tem valor, não é? Apesar de acreditar nisso. Mas o que eu queria dizer é que muitas daquelas pessoas, algumas delas pelo menos, eram até pessoas muito inteligentes, estavam completamente presas àquela forma de ver o mundo. Eu achei o documentário acaba de uma forma muito, eu não me lembro do título, confesso, mas é fácil procurar um documentário sobre terraplanistas no Google, mas no final eles criam uma experiência para tentar provar que a Terra é plana, uma experiência que funciona, uma experiência bem feita, porque na verdade depois o resultado da experiência é que a Terra não é plana, e eles ficam muito baralhados. Depois, claro, que, como sempre acontece nestes mecanismos, tentam dar ali a volta, mas a experiência resultou. Eles conseguiram fazer uma experiência válida e de facto é muito interessante. E fiquei também com muita curiosidade para tentar perceber um bocadinho melhor aqui os mecanismos mentais que estão por trás disto. Estavas a dizer que é um filósofo que escreveu o É um livro. filósofo. É um filósofo e professor de filosofia. E o livro, para além de ser muito agradável de ler, porque ele consegue variar de uma forma inteligente entre o sério e o humor, sem nunca troçar. Mas eu acho que às tantas ele brinca mais com o leitor e com ele próprio, porque ele próprio assume os seus preconceitos, porque, aliás, como eu te disse, isto começa com ele a ir a uma conferência de terraplanistas e ele mesmo assume que chegou lá cheio de si e de repente começou a desmontar-se ele próprio.
mas depois reconstruiu-se e começou a perceber todos aqueles mecanismos Mas alguma vez ele que chegou a fáceis, acreditar, que não são fáceis. Diz isto? alguma vez ele se ficou tentado a acreditar que a Terra era plana ou não? Não, 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 não. E aliás tem ali uns momentos de choque quando ele consegue perceber que aquelas crenças envolvem crianças e começa-se a perceber que aquelas crianças vão crescer naquilo e que são proscritas na escola, são vítimas de bullying por causa dos pais. Isto tem uma série de camadas muito, muito, muito interessantes. Mas eu recomendo porque não é linear e há muito aquela linha de comunicação de ciência de brincar e de troçar de uma forma às vezes um bocadinho dura com quem acredita nestas coisas, que são realmente estapafúrdias e não fazem sentido, mas isso só aumenta o fosso e só aumenta as barricadas. E aumenta se calhar o número de pessoas que vão acreditar porque Exatamente, porque tornam, há o efeito de backfire, não é? De ricochete, em que as pessoas se sentem atacadas porque é a única coisa que elas têm. Estamos a falar de pessoas em que estas crenças, esta pertença é a única coisa que têm. Imagina que se tu não tivesses mais nada pois, e só tivesses esta crença. claro que ninguém irias sempre reagir a alguém que tentasse roubar isso, não é? Exatamente. E pronto, convencido? Vamos ver se vamos a isso. Ok. Então, olha, foi o segundo Foi o episódio segundo. destes livros dos palavrões da ciência. Obrigado. Ok. Até à próxima.